Olhos de Timor, ao Colégio de Moçambique, à Sociedade de Oftalmologia de Cabo Verde, o nosso grande obrigada por confiarem e, através dos seus líderes, confiarem em nós neste programa e portanto, aceitarem ser parceiros e enriquecerem com os membros dessas mesmas sociedades o nosso corpo docente. Um obrigada muito, muito especial ao Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que é o nosso organizador esta noite. Muito obrigada ao seu professor Benis, que está connosco. Só um pequeno apontamento a dizer que como todos os webinars, ficam gravados no campus da Associação Pan-Americana de Oftalmologia e, portanto, poderão ser visitados ou revisitados mais tarde. Aquilo que esta imagem pretende também ilustrar é que estamos entre amigos, vamos imaginar que estamos todos juntos, através destes quadradinhos, mas que estamos todos juntos, quiçá a tomar um chopp, ou ou um café, ou o que seja, num ambiente muito informal, descontraído, e aquilo que nos move é mesmo uma conversa para aprendermos em conjunto. Como é que podemos fazer isso? Utilizar o mais possível a janela de chat, evitar um bocadinho levantar a mão como ferramenta, mais utilizar a janela de chat para comentários, questões que vão surgindo durante a apresentação e, de certeza, vamos ter também questões de escolha múltipla, cuja participação é anónima e contamos com todos para tornar esta sessão mais interativa. Sr. Professor José Benis Neto, Presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, não há palavras para agradecer o apoio enorme, imenso que tem prestado e dado a este programa, um abraço imenso, não está sempre connosco, enfim, não há palavras de facto suficientes para agradecer o grande apoio que tem dado. Eu vou passar-lhe a palavra. Temos também connosco, evidentemente, a equipa toda, neste caso da área da lusofonia, o Dr. Sérgio Ribeiro, cirurgia vitreoretiniana, e eu própria, cá estamos, e neste momento vou passar a palavra ao Sr. Professor José Benis, e por favor, que vai presidir este webinar, e que por favor pedimos, por favor, que apresente o nosso querido palestrante desta noite. Sr. Professor, muito obrigada. Boa noite a todos, lusofonos de todo o mundo que estão neste momento nos ouvindo, e toda a lusofonia que está presente em nossos corações e mentes durante toda a nossa vida. É um prazer muito grande, Helena, compartilhar, pensar que temos pessoas que falam português ao redor do mundo, aqui conectados em ciência, em um webinar que vai trazer novos conhecimentos ou conhecimentos antigos mais sedimentados, como o professor Hamilton nos trará. Mais uma vez, Helena, é um prazer muito grande estar com você. Você é uma grande companheira, uma grande amiga, que tivemos o prazer já desses últimos anos de uma grande convivência, de um extraordinário crescimento intelectual da minha parte, com a sua participação na Associação Pan-Americana de Oftalmologia, na Sociedade Portuguesa de Oftalmologia. Então, é sempre um prazer estar com você e com todos aqueles que te acompanham neste webinar, além de todos os nossos ouvintes e participantes. Bom, nesta noite me cabe aqui uma tarefa muito fácil de apresentar o meu grande e particular amigo Hamilton Moreira. Professor Hamilton Moreira, oriundo da cidade de Curitiba, no Paraná, onde nasceu e reside até hoje. Faço a carreira de proeminente oftalmologista e grande professor, à frente de grupo importante de pessoas que praticam o mais alto nível da oftalmologia no Brasil. Professor Hamilton, convivo com ele desde os tempos que fizemos fellowship em conjunto, juntos, na USC, University of Southern California, em Los Angeles, no Doheny Eye Institute, naquela época, que agora mudou de lugar novamente, mas que está lá firme. Então, Hamilton, com saudades, me lembro de nossos tempos lá na Universidade do Sul da Califórnia, em Los Angeles, e depois disso uma amizade que se estende até hoje por décadas, depois de voltarmos para o Brasil e continuarmos em nossas práticas individuais, um pouco distantes. Nossas cidades se situam a mais de 1.000 quilômetros de distância uma da outra,
mas encontramos muito em congressos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, mas a proximidade de hoje dos tempos digitais faz com que fiquemos conectados todo o tempo. O professor Hamilton, que aqui eu digo por respeito à sua brilhante carreira oftalmológica, é professor titular de oftalmologia da Universidade Mackenzie, do Paraná, doutor em oftalmologia, isso já antes, né, bem antes em sua carreira, pela Escola Paulista de Medicina, e fez seu fellowship, como eu já disse, no Doheny Eye Institute, em córnea e segmento anterior, naqueles tempos, com o nosso amigo Peter MacDonald, Ronald Smith e vários outros que lá estavam a nos ensinar naquela época. E é um ex-presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Com muito orgulho, temos o Hamilton como um dos grandes presidentes que o CBO tem. Hoje eu sou um dos seus sucessores. O Hamilton teve uma grande gestão, inclusive adquirindo a nova sede do CBO em São Paulo, que hoje nós desfrutamos desse espaço tão bom, e que foi, então, na gestão do professor Hamilton e seus amigos e companheiros de diretoria lá adquiridos. Então, o professor Hamilton hoje vai nos falar sobre como que conduzimos o ceratocone nos dias de hoje, seus avanços, e com certeza é uma área que ele tem total domínio, grande expertise, e que com certeza nos brindará com grandes ensinamentos. Obrigado, Helena, pelas palavras que você me permitiu fazer. Obrigado, Sérgio, por estar aí presente conosco, Sérgio Ribeiro, nosso grande amigo e que já de outras vezes estivemos juntos. E agradeço muito agora, Hamilton, a você, meu grande amigo, de coração, por ter aceito o convite do CBO para ser um dos distintos palestrantes nos webinars da Associação Pan-Americana de Oftalmologia, junto com a nossa lusofonia, tanto o CBO quanto a Sociedade Portuguesa de Oftalmologia. Meu grande amigo, professor Hamilton Moreira, a palavra é sua para nos trazer grandes ensinamentos. Muito obrigada, senhor professor. Professora Helena, por favor, fique à vontade. E agradecer apenas palavras singelas de grande agradecimento ao professor Benis e, por favor, professor Hamilton, por favor. Então, minhas primeiras palavras são, claro, evidentemente, de agradecimento também, Benis. Você exagerou na minha apresentação, mas é típico de você, pela amizade que nos une, você está perdoado pelos superlativos que você usou, mas eu fico muito feliz de estar presente hoje aqui, nessa sala. Como a Helena falou muito bem no começo, ou seja, vamos tentar fazer disso uma reunião entre amigos o mais informal possível e propiciar uma discussão com as perguntas e com os debates em chat. Então, já são aí 6h11. Eu acho que eu vou começar, Helena, se você me permite, com um share screen para fazer minha apresentação. Benis, mais uma vez, muito obrigado. Helena, Sérgio, nós vamos ter ainda tempo para discutir mais pela frente. Eu acho que o Benis até provavelmente vai sair, porque esse assunto já está meio enfadonho para ele, mas fique à vontade, Benis, como você achar melhor. Não vou sair, não. Eu vou ficar até o fim e falamos ao final. Não poderia deixar de ver vocês ao final. Pode ser que a minha ligação caia durante uns poucos minutos, mas eu estou de volta. Ok. Então, se tudo está correndo bem, você já tem aí a minha tela inicial com o tema da palestra, que, como a Helena falou, é mais uma desculpa para estarmos juntos, né? Então, temos que falar sobre algum assunto. Somos todos oftalmologistas, então que falemos sobre alguma coisa da oftalmologia, né? Então, o ceratocone é uma área que eu sempre me dediquei muito e que eu gosto muito, e fico muito feliz que tenha sido o tema proposto para a minha aula. Eu gostaria, evidentemente, de iniciar com uma tela projetando pessoas a quem eu devo agradecimentos, mas iniciar também agradecendo tanto a Associação Pan-Americana de Oftalmologia, na pessoa da professora Helena, do professor Sérgio, assim como o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que é a instituição máxima da nossa oftalmologia, na pessoa do seu presidente, que muito nos honra com a sua presença na tela hoje, o professor José Benis Neto. E todas as outras pessoas que estão aqui projetadas, vêm desde a época da Doheny, como o próprio Benis menciona, alguns conhecidos nossos, né, amigos em comuns, Benis,
e outros que trabalham comigo aqui no Médicos de Olhos S.A., pessoas, todas elas que gozam de um lugar especial no meu coração, a quem eu agradeço muito pelo companheirismo, pelos ensinamentos, e muitos dos conceitos que nós vamos apresentar hoje devem muito de participação e parceria com a mente brilhante de cada uma dessas pessoas. Então, muito obrigado a todos. Eu gostaria de iniciar a aula mostrando algo que é muito conhecido de todos nós, que é um iceberg. Iceberg é um bloco de gelo oriundo do continente, de água doce, e que flutua no oceano de água salgada. Todos nós sabemos que o iceberg tem uma parte muito evidente acima da superfície, mas é uma parte pequena. A grande parte do iceberg está sob as águas, está escondido. E com o ceratocone eu gostaria de partilhar esse mesmo conceito do iceberg como um ceratocone, porque é muito comum que para a parte superficial, no ceratocone, a gente tente resumir, simplificar de forma até superficial demais, através de 3 itens simples, que são a acuidade visual de Snellen, topografia por anéis de Plácido e paquimetria. Eu acho que isso servia para cuidar do ceratocone até alguns anos atrás, quando nós tínhamos menos capacidade de tratamento, menos alternativas, ou poucas opções. Hoje em dia, o que está embaixo da superfície são conceitos muito mais aprofundados, muito mais difíceis, alguns deles ainda em estudo, e nós vamos, então, tentar partilhar com vocês algo que está embaixo da superfície. São 7 conceitos que eu separei para a aula de hoje. E por que isso? Porque o ceratocone, na verdade, não é nenhuma doença só. A gente, claro que é uma doença só, a gente entende como médicos que isso é uma doença só, mas a quantidade de apresentações dessa doença, a diversidade de apresentações é tão grande que nós precisamos pensar em algo para orientar isso e para organizar nossos pensamentos. Então, existem muitas condutas diferentes para muitas apresentações diferentes. E, portanto, nós precisamos de algo chamado um algoritmo. O algoritmo serve para isso, para tentar organizar os nossos pensamentos, para que, de uma maneira universal, eu possa conversar com a Helena, possa conversar com o Benício, com o Sérgio, com outras pessoas, e organizar nossos pensamentos para que as condutas sejam parecidas de acordo com a apresentação de cada uma dessas doenças. Existem vários algoritmos, né, disponíveis na literatura, e eu separei e gosto muito desse consenso global, especialmente porque o Zé Álvaro e o Renatinho Ambrosio participaram da equipe principal, e eu gosto, acho que é simples e fácil da gente compartilhar. E basicamente o arcabouço desse algoritmo está apresentado na tela, é um resumo da publicação, onde vocês veem alguns elementos e de uma maneira muito simplista eu vou apresentar. Esse algoritmo parte do princípio, assim como minha aula, parte do princípio que o diagnóstico do ceratocone está estabelecido. Eu não vou abordar muito sobre o diagnóstico do ceratocone, nós vamos falar sobre as abordagens do ceratocone já estabelecido o seu diagnóstico. Então, para o ceratocone, onde já está estabelecido o diagnóstico, vocês observem que praticamente todos vão passar pela possibilidade do crosslinking. Dependendo da apresentação, se não existe uma contraindicação, nós vamos passar nesse algoritmo, necessariamente vai ter que ser feita a pergunta sobre o crosslinking. É possível fazer ou não fazer o crosslinking? Depois disso, algo que é muito negligenciado, é possível mantê-lo com óculos da vida inteira? Isso é muito importante, porque a grande maioria, se nós olharmos o ceratocone como um todo, né, uma doença só, englobando todas as apresentações, a grande maioria dos pacientes ficam por aí. Eles ficam usando óculos a vida inteira e alguns deles nem sabem que tem ceratocone. Ainda no algoritmo, se a gente for adiante, é claro que existe um capítulo muito grande das lentes de contato. Depois disso, nós entramos nas cirurgias, entre elas nós temos os anéis intraestromais, que eu vou abordar bastante na aula de hoje, e por último, as várias modalidades de transplantes de córnea. Então, basicamente é isso, de forma superficial, o algoritmo que eu vou seguir para poder organizar nossos pensamentos
na aula de hoje. Dentro desses conceitos aqui, eu vou apresentar 7 nuances, 7 princípios que eu trago comigo na minha experiência e eu gostaria de partilhar com vocês esses 7 princípios. O princípio número 1 que eu trago é que também existe nesse algoritmo vários momentos a pergunta de visão satisfatória. E é frequente nós vermos em nosso consultório o paciente com acuidade visual de Snelling de 20/25, 20/30, dizendo assim, doutor, eu não enxergo bem. Ou o paciente que você coloca os óculos, receita os óculos, ele volta uma semana depois dizendo assim, o senhor errou esses óculos porque piorou minha visão. E você coloca e fala assim, mas a acuidade visual de Snelling melhora? Como que piorou a sua visão? Doutor, o senhor não aprendeu, mas a acuidade visual de Snelling não é a mesma coisa que visão. Visão satisfatória, especialmente em ceratocone, é claro que a gente sabe que não é só no ceratocone isso, mas em ceratocone a gente tem que aprender que a acuidade visual de Snelling é pouco. É pouca informação para você dizer que esse paciente está com acuidade visual satisfatória. Se o paciente tem 20/40, 20/30, ele não é igual visão satisfatória e o contrário também não é verdadeiro. Isso por quê? Porque Hermes Snelling desenvolveu, baseado em London e tudo que a gente já conhece, através da resolução, do mínimo ângulo de resolução, portanto, é um exame de resolução de imagem, e que já tem mais de 150 anos, continua valendo de uma maneira magnífica, mas a gente aprendeu já nesse trabalho que nós fizemos junto com o Márcio, aqui publicado já em 2009, que as medidas muitas vezes não são uniformes, ou seja, você vai de um consultório para outro, nem sempre você tem o mesmo tipo de projeção de Snelling dos projetores. Existe a ansiedade do paciente em relação às respostas, a negação da doença. Esses pacientes muito frequentemente usam antidepressivos e tem que lembrar do tamanho da pupila, da iluminação do seu consultório. Então, a acuidade visual de Snelling corrigida nem sempre traduz o que é a acuidade visual satisfatória ou visão satisfatória de um paciente. Alguns anos atrás, e a gente ainda tem, nós temos em nosso serviço a tabela de contraste, né, de sensibilidade de contraste, que existe na parede, pendurada na parede, mas isso depende o exame de sensibilidade de contraste depende da iluminação, da distância que o paciente sente, é complicado. Então, ultimamente, nós temos valorizado um pouco mais os exames que trazem outras informações, como, por exemplo, esse, que é o exame OPD. Mas existem vários outros, e que, basicamente, as aberrações de alta ordem, elas acabam sendo muito importantes para esses pacientes. Se veja, esse é um paciente com acuidade visual normal, não portador de ceratocone, um paciente normal. E nós vemos aqui nesse primeiro quadro o point spread function, ou seja, o espalhamento de ponto, que até você olha, poxa, é um pouco maior do que o normal. Mas você vê que a acuidade visual de Snelling dele é absolutamente normal. E aqui, então, quando comparamos o MTF, que é uma função entre resolução e contraste, ou seja, aqui na horizontal nós temos resolução e na vertical nós temos contraste. Então, nós temos a linha verde, que é um paciente normal, e a comparação com o paciente em questão. Além disso, este exame em particular traz também o tamanho da pupila em condições fotópicas e mesópicas, o que são informações muito importantes para a gente poder avaliar melhor a satisfação do paciente, para sair um pouco daquele momento de empírico, ou seja, que o paciente está informando de forma subjetiva, para passar para informações mais objetivas. Esse é um paciente com ceratocone, vocês notam, então, que já começa a diminuir aqui o gráfico do MTF, especialmente das aberrações totais, as aberrações de alta ordem ainda não, mas é um paciente satisfeito em relação à visão. Veja que diferença, um paciente com 20/25, com certa dificuldade, aqui você vê o point spread function, o paciente está satisfeito com a sua visão. E é muito semelhante a esse paciente que está insatisfeito. Esse paciente com 20/30, com óculos, ele está insatisfeito. Ele veio me procurar com insatisfação. Observe que o que difere realmente é o MTF e as aberrações de alta ordem. As aberrações de alta ordem, elas são muito maiores nesse paciente que está insatisfeito. Então, nós temos como medir de forma um pouco mais objetiva a satisfação e a insatisfação, que é algo muito empírico, muito subjetivo.
Dessa maneira, eu trago o primeiro conceito que estaria embaixo daquela água, do nível da água, para a gente poder pensar. Visão não é igual a acuidade visual. Observe que a acuidade visual satisfatória e essa resposta subjetiva encontra-se nesse algoritmo várias vezes. Quando você vai avaliar a satisfação com óculos, quando você vai avaliar a satisfação com lentes de contato, quando você vai avaliar a satisfação após os anéis interstromais. Então, há necessidade de termos mais objetividade nessa resposta. E por que existe essa necessidade? Por causa do segundo conceito que eu trago para vocês. O segundo conceito é justamente isso, que a gente não deve negligenciar os aspectos emocionais envolvidos no ceratocone. O ceratocone tem aspectos, nós não estamos preparados, nós oftalmologistas, a gente estava falando antes de entrar no ar, a Helena tem uma filha que é psiquiatra e no Brasil, uma das maiores especialidades que tem mais carência é a psiquiatria. E nós não estamos preparados, nem mesmo durante a faculdade, a gente recebe informações suficientes para valorizar a parte emocional. Graças a Deus tem pessoas como minha irmã, que é a Luciane Moreira, que fez um trabalho alguns anos atrás, pensando nos aspectos emocionais desse grupo de pacientes que tem ceratocone, e depois corroborado por vários outros trabalhos, entre eles eu cito esse do Mark Manes de Sacramento, onde já mais recente, em 2018, onde atesta nitidamente que, só deixa eu resolver aqui, que o estágio da vida que o ceratocone se apresenta tem papel importante na personalidade e capacidade de ajuste que afeta significativamente os padrões de comportamento e sua relação com os seus provedores em relação aos médicos também. Ou seja, não é infrequente nós termos pacientes do ceratocone negando a sua doença, tendo dificuldade em dizer se está satisfeito, intolerantes às lentes de contato, com dificuldade de aceitar a sua limitação de visão e a sua doença. E isso é importante a gente saber valorizar como médicos, oftalmologistas. E nem sempre nós estamos preparados para isso. Então, esse é o segundo aspecto que eu trago, que nós não devemos negligenciar os aspectos psicológicos envolvidos no ceratocone. Vai ser muito mais fácil nós lidarmos com esse grupo de pacientes. Como eu falei no início, quase todos os caminhos desse algoritmo passam pelo crosslinking. Então, uma das indicações do crosslinking, no meu entender, passa pela realização do ACT de córnea, o mapa epitelial de córnea produzido por diversos OCTs que têm a capacidade de examinar a córnea, passou a ser algo muito importante dentro do nosso serviço e hoje em dia faz parte da nossa rotina para poder indicar adequadamente o crosslinking. Eu vou tomar um pouquinho de tempo na nossa aula a respeito desse item 3. E para enfatizar esse item 3, eu começo aqui. Se eu tiver hoje que escolher só a resolução entre um OCT e uma câmera de Scheimpflug, o OCT comercialmente disponível já está trabalhando em 5 micras no axial e 15 micras no transversal. A câmera de Scheimpflug já trabalha em 15 a 20 micra. Então, a sensibilidade do OCT é maior. É claro que os softwares desenvolvidos para a câmera Scheimpflug são muito mais avançados, tem muito mais tempo de estudo, mas o OCT rapidamente está chegando lá. Então, passou a ser uma grande ajuda na avaliação do ceratocone e isso tem sido usado, inclusive, não é o objetivo da aula, como um fator preditivo, ou seja, um método de screening para o ceratocone. Muito bem, aqui são 2 trabalhos, um de um grupo da Áustria, que mostra um OCT ainda não comercialmente disponível, onde vocês têm a capacidade de ver nitidamente a membrana, a camada de Bowman, e até mesmo, de forma sutil, a membrana basal do epitélio. Ou seja, é quase como um histopatológico em vivo. Você não precisa tirar a córnea para ver todas essas camadas. E à esquerda tem um trabalho que o André Romano, através de uma comunicação pessoal, e um grupo que ele participa, de um avanço no OCT que vai melhorar muito a qualidade de imagem, chamado denoising, que são avanços no OCT que estão por vir nos próximos anos ou meses,
e que certamente vão ajudar ainda mais aquilo que já é útil, que já é muito útil. Por quê? Porque nós sabemos que quando a córnea é irregular, nós temos uma camada de células, que é o epitélio da córnea, que tenta regularizar essa irregularidade do estroma. Então, quando nós temos uma irregularidade do estroma, como esse slide, após um herpes que fez uma necrose na córnea, no centro da córnea, observem que o epitélio cresce de maneira não uniforme, onde nós temos a depressão com maior quantidade de células, e ali no canto, nesse canto direito, vocês veem nitidamente que a quantidade de células diminui para tentar trazer de volta um contorno uniforme, melhorando a visão do paciente. A tentativa do corneal remodeling do epitélio é fundamental para a gente entender os conceitos que eu vou tentar apresentar relacionados ao ceratocone. Isso fica muito evidente em córneas irregulares como essa. E se nós olharmos esse mesmo paciente através do mapa epitelial, nós vemos que onde existe a necrose corneana, a perda de tecido, o epitélio chega a 75 micra, enquanto que logo no joelho, aqui logo em seguida, ele baixa para 50 micra. Então nós temos 20 e poucas micra aqui de diferença nas células epiteliais para poder melhorar o contorno, fazer o corneal remodeling do paciente. Isso fica ainda mais evidente quando nós temos uma projeção para frente, aqui um anel interestromal que ficou muito superficial, e vocês observem que nessa posição o epitélio ficou bem mais fino, né? E logo na periferia, aqui um outro espécimen, onde o anel ficou muito profundo, esse já é um espécimen pós-transplante, vocês observem, mesmo ficando muito profundo, onde existe a protrusão do anel, o epitélio é mais fino, e onde existe, então, a descontinuação do anel, na periferia, o epitélio compensa com o aumento da sua espessura. Esse é um conceito de corneal remodeling que é muito conhecido de todos nós, não é nada novo em relação a isso, mas é importante entender que quando nós temos córneas com astigmatismo regular, quando a córnea é regular, por mais astigmatismo que tenha, como por exemplo esse paciente que tem 4 dioptrias e meia de astigmatismo regular no olho direito e quase 5 dioptrias de astigmatismo regular no olho esquerdo, observem que os mapas epiteliais do OCT são uniformes. Eles não têm a compensação que nós temos naquelas irregularidades apresentadas anteriormente. Então, quando a córnea tem irregularidade, o epitélio vai ser irregular. E mesmo em astigmatismos altos, porém regular, a córnea é regular, portanto, o epitélio também vai ser uma distribuição regular. Isso é importante, não só para aqueles métodos de screening, como eu falei, que não é objetivo dessa aula, mas para um outro conceito que eu quero trazer para vocês. Então, se a córnea é irregular, o epitélio vai tentar regularizar a superfície, ficando um pouco mais fino na área da protrusão do ceratocone e um pouco mais espesso na base do ceratocone. Isso é um conceito importante de ser entendido. E aqui é evidente que é exatamente o que acontece na vida real. Dois olhos, o mesmo paciente, olho direito e olho esquerdo, com ceratocone, um afinamento da córnea, e exatamente onde existe a ectasia, existe também um pequeno afinamento da córnea, do epitélio corneano. Onde existe a protrusão, onde existe a ectasia, que é nessa região, existe um afinamento correspondente para tentar regularizar a superfície, melhorando a qualidade visual desse paciente. Fica ainda mais evidente nesse paciente, onde nós temos uma diminuição maior da espessura do epitélio corneano nessa região, e ainda mais evidente nesse paciente, onde já tem uma espessura corneana total muito mais afinada, de 375, mas observem que o epitélio vai ao extremo, diminui para 35 micra a sua espessura, para poder tentar compensar e regularizar a sua superfície, propiciando melhor acuidade visual para o paciente. Esses são conceitos fundamentais para a gente poder tentar tratar melhor esses pacientes. Para poder seguir adiante nesse conceito, eu vou apelar pela minha própria memória, voltando
30 anos na minha vida para o fellowship na Dorine, onde nós fizemos um modelo para córneas irregulares. Como que a gente fez? A gente foi até o shopping da esquina, foi um engenheiro que trabalhava conosco, estudante de medicina, chamado Armand Fassano, e essas telas de cobre, essas telas de metal, elas são relativamente precisas. Então, a gente comprou um pedaço dessa tela de metal e colocamos sobre a córnea de um paciente, de olhos de bancos de olhos humanos de bancos de olhos descartados para transplante. Essa tela de metal nós colocamos na superfície da córnea já sem o epitélio. Portanto, visto de lado, eu desenhei aqui dessa maneira para a gente poder entender o que nós fizemos. Colocamos a tela de metal e disparamos o Excimer Laser. Disparado o Excimer Laser, é claro que onde a tela estava protegendo, o tecido corneano não foi ablado, e onde a tela permitia que o laser passasse, o tecido corneano foi ablado. Com isso, nós criamos um modelo de irregularidade corneana. E essa irregularidade corneana pode ser observada aqui numa microscopia óptica normal. Então, essa irregularidade foi extremamente reprodutível e a gente podia calcular quanto a gente queria de vale e quanto que a gente queria desses ápices aqui para poder fazer daí o tratamento. Após esse modelo, nós vamos então tentar tratar essa córnea para voltar à regularização. E isso que nós fizemos. E observe então, essas são fotos daquele trabalho com microscopia eletrônica de varredura, que o laser, o Excimer Laser utilizado, o mesmo Excimer Laser utilizado para fazer o modelo, foi utilizado também para tentar regularizar aquelas cristas que nós criamos. Observe que ele tem uma precisão muito grande, a gente podia calibrar para tirar metade daquela crista ou tirar a crista inteira sem mexer no vale. Então, nós temos tanto agora uma capacidade de examinar o epitélio corneano, quanto nós temos agora a capacidade de tratar de forma muito adequada, que é o Excimer Laser. Vamos tentar juntar esses dois conceitos e pensar numa modalidade que tem sido preconizada não só por mim, mas por vários outros centros, que é exatamente esse. Vamos medir precisamente agora o epitélio corneano. Vamos então, depois de medir precisamente, vamos calibrar o nosso laser para poder tratar precisamente e fazer a ablação. Se isso for possível, nós poderíamos, teoricamente, eliminar aquela ectasia causada pelo ceratocone. É claro que isso não é assim tão evidente, porque existem forças dentro da córnea humana e que não é um pedaço de acrílico ou uma tela que a gente pode fazer isso. Mas é um conceito que a gente tem trabalhado bastante, com resultados bastante promissores, apesar de alguns centros estarem já abandonando essa técnica, né? Depois disso, é claro, nós fazemos o crosslinking para deixar essa córnea um pouco mais rígida. Então, nós estamos chegando ao crosslinking de uma maneira diferente. Ou seja, nós vamos avaliar esse paciente, qual que é a diferença entre o ápice do ceratocone e a sua base. Nós temos aqui, então, aproximadamente 7 micra, 8 micra, quase 10 micra, e podemos calibrar o nosso laser. Fazemos, então, um PTK nesse paciente, essa é a topografia desse paciente, fazemos um PTK, logo depois levamos ao crosslinking, colocamos ele para o crosslinking, e daí, então, esperamos, esse é o aplanamento que a gente consegue. É muito sutil. Na topografia, praticamente não existe diferença, como vocês podem ver, existe um aplanamento muito sutil, mas que tem melhorado esses pacientes. Esse é o mesmo paciente na última visita, com valores topográficos muito parecidos entre pré e pós-operatório, mas cuja melhoria da satisfação da visão do paciente a gente tem notado com uma grande promessa, se nós formos extremamente conservadores. Extremamente conservadores. Muito bem, eu vou passar agora para um quarto conceito, então talvez seja interessante fazer um intervalinho, Helena, para a gente projetar as primeiras duas perguntas, para quebrar um pouco o gelo e deixar o pessoal participar um pouquinho dessas primeiras duas perguntas. Depois também, lógico, a gente vai ter algumas perguntas fora das perguntas que nós estamos projetando.
que você me diz, Helena? Podemos fazer isso? Vamos fazer, vamos já fazer. Eu estou, aliás, já está. Penso eu, neste momento já temos o quadro e, portanto, já é possível fazer. Já é Então, possível fazer. então a primeira pergunta que nós estamos projetando é quanto às orientações genéricas a um paciente com ceratocone, né? Algumas desses itens, vários desses itens não foram apresentados em minha aula, mas faz parte justamente da pergunta, não tenho medo de errar, mas a necessidade e preocupações com a prole numa doença chamada ceratocone, sim ou não? Devemos orientar todos os pacientes com ceratocone a não esfregar os olhos, sim ou não? Isso está, obviamente, na projeção daquele algoritmo. Existem aspectos psicossociais que são relevantes e devem ser abordados, e a maioria dos casos tem início na segunda década de vida, sim ou não, e todas estão corretas, sim ou não. Eu acho que podemos... agora eu não sei como é que funciona, professora. Eu tenho a impressão que ele não está só a partilhar como se estivesse a partilhar os resultados. Agora, deixem-me ver. Tem alguma coisa na tela? Sim. Helena, eu estou aqui. Sim. Ok. É possível votarem. Os nossos colegas que estão na audiência. Temos aqui uma apresentação um bocadinho diferente. E só me aparecem os resultados, está tudo a zeros. Eu não estou, pois eu acho que está... Está parando lá? É o motorista da Detinha. Sexta-feira não estava lá e um outro dia também. Não dá bronca, Não, eu sei. Assim, e além de largar o carro do Detinho em péssimas posições. Eu já pedi isso para ele. Ele é muito bonzinho. Agora eu acho que é possível. Já não precisa falar que ele já falou. Oi, já falou. Pronto, agora sim. Agora sim estão votando, estão respondendo. Sim, agora já temos 27%, 30%, praticamente, nossa, todo mundo já está votando. Quase todos estão indo para o lado da votação correta. Os colegas que estão do outro lado estão a ver a votação a acontecer. Se me puderem passar um feedback aí na janela de chat, porque temos aqui um software aqui um bocadinho diferente daquilo que é habitual. De vez em quando o Zoom faz estas... Ok, então eu acho que está no meu controle, não tenho certeza, eu vou apertar aqui End e share Results. E agora então, eu acho que está todo mundo vendo, então, que 89% colocou a alternativa correta, que todas estão corretas. Mas eu acho que vale a pena comentar que é muito importante que o ceratocone é uma doença genética e que nós precisamos realmente pensar na prole, especialmente se nós temos vários casos na família. Ele pode ser uma doença dominante, autossômica dominante, com penetrância incompleta. E todos os casos devem ser alertados para não esfregar os olhos. Isso é muito importante, apesar de eu não ter falado, está no algoritmo tratar a alergia em todas as pessoas que tiverem alergia e cuidar realmente com isso. O restante já foi comentado. Podemos passar para a segunda pergunta, professora. Como é que nós fazemos para... Aí, exato. A segunda pergunta não está na tela ainda. Como é que eu faço agora? Relaunch. Isso. Então, agora, pelo que eu entendo, já está a segunda pergunta. Podemos começar a votar, mas assim, quanto aos exames complementares em pacientes com ceratocone, a topografia computadorizada com anéis de plácido continua sendo um exame de diagnóstico de baixo custo e grande benefício. Todo paciente jovem com astigmatismo deve ser submetido a um exame de topografia computadorizada de córnea. O OCT, com capacidade de medir a espessura do epitélio corneano, pode trazer dados relevantes para o manejo do ceratocone. E exames de aberrações ópticas de alta ordem podem representar um fator de decisão para a indicação do crosslink em pacientes com ceratocone. Todas as alternativas estão corretas e o pessoal já votou, então eu vou agora encerrar. Podemos mais um bocadinho. Podemos dar só mais um bocadinho. Ainda estão aqui as barrinhas, ainda se estão a mexer. Dá tempo para um golinho d'água, isso é bom, porque exatamente, repõe as energias,
Muito bem, Exatamente. paramos Agora agora. sim, sim. Então, outra vez, eu acho que vale a pena comentar um por um. A topografia computadorizada, apesar de eu ter apresentado, foi até bom ter essa oportunidade de esclarecer, apesar de eu ter apresentado como uma parte superficial do ceratocone, do iceberg, ela é fundamental, é extremamente importante e tem uma sensibilidade muito importante no diagnóstico de ceratocone e baixo custo. Então, ela continua, sim, correta essa alternativa. Todo paciente jovem com astigmatismo deve ser submetido a um exame de topografia computadorizada? Sim, porque é comum os pacientes jovens com astigmatismo, especialmente se o astigmatismo estiver progredindo, que seja algum tipo de ceratocone frustro, e quanto mais cedo nós pegarmos esses pacientes, mais cedo nós podemos fazer o crosslinking e melhor serão as condições para eles se manterem com óculos a vida inteira. O OCT com capacidade de medir a espessura do epitélio pode trazer dados relevantes? Eu acho que sim, sem sombra de dúvidas, é um exame adjuvante importantíssimo para a topografia. E os exames de aberrações ópticas também podem trazer informações importantes, especialmente para você verificar em 6 meses, nem sempre a topografia muda, mas as aberrações ópticas podem mudar e você ter certeza e ser mais assertivo na indicação do crosslinking para esses pacientes muito jovens. Então, todas as alternativas estão corretas outra vez. Muito obrigado pela participação de todos. E estou vendo, então, que a gente está tendo um proveito bastante interessante da nossa aula aqui. Muito bem. Vamos seguir adiante, então, com o próximo item. Eu falei que eu ia apresentar 7 itens para vocês, 7 conceitos, então nós estamos no 3º conceito, estamos quase um pouco adiante já da metade da minha apresentação. O 4º conceito, que é um conceito polêmico, assim como o 3º, que traz alguma discussão, o 4º também é um conceito que diz assim, evitar o uso de lentes de contato se tiver um olho vermelho crônico, especialmente em pacientes com óculos e visão satisfatória. Vou tentar falar de uma maneira diferente, falar outra vez. Se eu tenho um paciente que tem ceratocone, que fez o crosslinking, que está usando óculos, está satisfeito com a visão, além de ele estar satisfeito, eu faço exames de aberração, noto que as aberrações são baixas e que estão estáveis, eu devo evitar o uso das lentes de contato se o paciente abusar das lentes, o seu olho ficar muito vermelho. Deixa eu tentar explicar um pouquinho melhor nos próximos 3 slides. Eu concordo, e todos na sala sabem, que as lentes de contato rígidas são insuperáveis para melhorar a qualidade de visão do paciente. Eu tenho uma paciente que trabalha comigo, uma funcionária da empresa há muitos anos, e daquelas coisas que saiu de casa não faz milagre, ela já fez crosslinking, ela fez anel até em um dos olhos, e outro dia ela veio e falou assim, doutor Hamilton, eu estou enxergando como nunca enxerguei na minha vida. O que aconteceu? Eu pus uma lente de contato. Eu falei, meu Deus do céu, que maravilha, que negligência da minha parte, pois a gente devia ter conversado sobre isso há muito tempo. Mas elas são insuperáveis na qualidade de visão para esses pacientes com ceratocone. Porém, nós não podemos negligenciar alguns trabalhos. Existe inflamação no ceratocone, sim ou não? E a inflamação no ceratocone pode desencadear progressão, sim ou não? A tendência é que essa resposta seja sim. Então, se a tendência é que a resposta seja sim, ou seja, que exista uma inflamação subclínica e que essa inflamação possa ter um papel na fisiopatogenia da progressão dessa doença, se você tiver um paciente com boa acuidade visual satisfatória com óculos, mantenha com óculos. Ele pode até usar lente de contato esporadicamente, mas tente evitar que esse paciente use lente de contato permanentemente, especialmente se for desses pacientes que possam abusar, porque a lente de contato pode representar um agente pró-inflamação crônica e, portanto, pode representar um fator de progressão no ceratocone se o paciente abusar do uso dessas lentes. E nós sabemos que o paciente que usa lente de contato e que enxerga bem, muitas vezes ele abusa dessas lentes. Esse é um paciente que é uma cortesia da doutora Cris, que trabalha conosco, onde ele estava abusando das suas lentes e certamente um fator inflamatório crônico nas lentes, nos olhos.
Portanto, esse é o quarto conceito que eu trago, que quando o paciente é usuário de lente de contato e esse lente de contato poderia ser conseguido a cuidado visual satisfatória com óculos da mesma maneira, e além disso a lente de contato traz reação inflamatória para o paciente, é melhor aconselhar que o paciente fique com os olhos, com os óculos, que ele vai estar mais seguro. Próximo conceito, quarto conceito. Candidato, se o paciente tem a lente de contato insatisfatória, portanto, aqui eu já pulei um degrau, né, um passo adiante, eu já considerei o paciente já fez o crosslinking, ele estava usando óculos, mas não estava satisfatório, colocou a lente de contato não está dando visão satisfatória para o paciente, então eu passo para o setor da cirurgia, que é o meu setor e que é onde eu gosto de conversar de verdade aí. Muito bem, nós temos, evidentemente, dois campos de cirurgia, dois grupos de cirurgia. Um que são os anéis intraestromais, entre eles o anel de Ferrara, e o outro lado, as cirurgias de transplante com as suas várias apresentações, várias variações técnicas. Então, nesse consenso, no consenso global que eu estou apresentando, existe essa pergunta. Ele é um bom candidato para anel ou ele deve ir direto para as modalidades diversas de transplante de córnea? Nos próximos slides, nós vamos tentar abordar essa pergunta do anel. Muito bem. Esse é um trabalho de 2004, da Ana Luísa, onde eu participei. Eu estou muito feliz de estar no meio de tanta gente boa, a Denise, o Serginho, que deu a última aula aí junto nesse webinar da Pan-Americana, a Marta, o Fabinho Casanova, o Bruno, que é presidente da sociedade, a Luciene, o Paulo Schor, enfim, gente de... Fiquei agora importante, agora estou me sentindo importante que está no meio de... Né, diga-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Eu estou gostando desse comentário agora. Mas o trabalho de cima também é um trabalho muito legal que a gente fez alguns anos atrás, abordando a técnica de anel de Ferrara. Nessa época, ainda antes, nós fizemos esse trabalho antes dos anos 2000, foi publicado em 2004, mas isso era no início dos anos 2000. Observe que tem uma incisão inferior aqui, ó. Nesse paciente tem uma incisão inferior, nesse paciente tem incisão inferior e nesse paciente aqui também tem uma incisão inferior. Então, nessa época, nós fazíamos a incisão inferior e nós vimos que ela, assim como na cerotomia radial, a gente aprendeu que eram as incisões que mais davam trabalho, mais davam problemas, também no anel de Ferrara era isso. E nós vimos muitas infecções nessa época, nós vimos muita extrusão e muita microperfuração. Então, era uma cirurgia que tinha muitas complicações. E, basicamente, nós tivemos aí uns 2 ou 3 anos de trabalho para poder trazer evidência para a literatura que nós poderíamos fazer uma técnica manual. Eu me lembro, na época, eu tinha feito alguns implantes do Shanzlin, que era uma técnica toda especial, maravilhosa, manual também, mas com uma precisão muito grande para fazer uma incisão só e ele inseria os dois segmentos de anel por uma incisão só, o Shanzlin. Então, nós fizemos essa adaptação, publicamos em 2004, e com uma incisão só, nós conseguimos, dependendo da forma que você vai avaliar o que é sucesso, 76% a 86% de sucesso. Veja, isso lá nos idos 2000, 2004. Se você considerar que a lente de contato rígida é um insucesso, então nós estamos falando de transplante mais lente de contato rígida, 76% de bons resultados. E 86% de resultados se você tirar somente os pacientes que progrediram para transplante de córnea. Isso naquela época, com um follow-up de 12 meses. E tentando entender um pouco melhor o anel, ainda também naquela época, assim como muitas pessoas até hoje ainda também a gente não entende muito das coisas do anel intraestromal, nós operamos alguns coelhos. E por que a gente operou esses coelhos? Essa é uma foto, uma topografia com anéis de plácido antes de cirurgia. E aí nós fizemos o implante sequencial, ou seja, a gente fazia só um anel. Esse caso aqui foi um anel nasal no olho esquerdo desse coelho, o olho direito era mantido como controle. E quando a gente colocou o anel nasal, nós vimos esse grande encurvamento da córnea, era uma córnea virgem, é claro, no lado do anel. E quando nós fizemos, então, o implante do segundo anel,
Aqui vem uma córnea que nós implantamos. Opa, perdão, aqui eu passei muito rápido. Então, um anel tinha essa fotografia, essa topografia, e quando nós fizemos os 2 anéis, a topografia ficou semelhante, ficou simétrica. Então, baseado nesse conceito, nesse trabalho, nós levamos isso adiante. Ou seja, imagine que esse é um coelho, o olho de um coelho, aquele que eu apresentei, com apenas um segmento e um grande encurvamento da córnea no lugar daquele segmento. Aqui uma topografia de um paciente que tem um ceratocone que não é muito avançado, mas tem uma característica de ser bastante deslocado inferiormente. Então, se nós temos um encurvamento com um segmento só, será que em vez da gente fazer, como preconiza os nomogramas, o segmento aqui por baixo, será que se a gente fizer do outro lado, nós não teríamos um encurvamento correspondente e, portanto, aí eu teria um astigmatismo regular e capacidade de corrigir com óculos muito melhor para esses pacientes? Essa foi a hipótese levantada na época. E nós levamos isso, então, para o Comitê de Ética, fizemos alguns pacientes, mas, então, foi dessa maneira que nós fizemos, ou seja, do lado direito, você veja, esse é um dos pacientes do protocolo, 350 micra nesse lado, e desse lado aqui, 100 micra desse lado, 150 micra, eu acho, 150 micra desse lado aqui. E esse foi o resultado, ou seja, aumentou a simetria corneana. E daí nós tivemos que abortar, claro, o trabalho, corrigimos isso e publicamos os resultados já corrigidos, ou seja, o anel assimétrico ele funciona desde que respeitado os nomogramas comerciais que são disponíveis até na internet hoje em dia. Isso leva a gente, então, à técnica cirúrgica. A técnica cirúrgica também, apesar da gente ter apresentado a técnica manual que nós fazemos no Brasil ainda em vários e vários centros com grandes e ótimos resultados, como vocês viram, a técnica de Fento II, ela é quase que incomparável do ponto de vista de facilidade de execução e precisão de execução. Porque você pode escolher, na técnica de Fento II, todas as variáveis que você pode imaginar, o local da incisão, a largura do túnel, o design do túnel, a posição em relação à pupila é muito mais fácil de você fazer. Então, realmente é uma técnica que veio a melhorar muito os resultados. Aqui em 2009, ainda quando a gente tinha o início do Fento II, que nós participamos desse, a gente tinha um LDV, onde a incisão vertical era necessário fazer com bisturi de diamante, que nós não conseguimos fazer ainda, em vez de que isso aqui é filmado dentro do Ladar Wave ainda, um Excimer muito antigo, e o paciente, porque o laser ficava, o LDV ficava junto com o Excimer, e o paciente, então, a gente tinha que fazer essa técnica cirúrgica, que era já bem melhor do que a manual, mas ainda representava uma dificuldade técnica. E hoje em dia, então, a facilidade é enorme, onde nós fazemos o túnel e somente uma espátulazinha usada para poder abrir o túnel, e o próprio anel é que faz, hoje em dia, a abertura do túnel e a colocação do anel para um lado e para o outro, através de uma só incisão, como é universalmente feito e todos vocês conhecem, como a gente apresenta aqui. Nós temos também, para avançar ainda mais, a disposição de anéis com seção cruzada triangular. Esse aqui é um daqueles que eu apresentei anteriormente, na técnica manual, que ficou muito superficial, ou fusiforme, como esse tipo de seção cruzada, onde aqui você tem resultados muito mais eficientes no ceratocone, aqui muito menos eficientes. Às vezes é desejado que o resultado seja menos forte, né? Então talvez se possa usar entre os dois, é uma outra variável que a gente pode usar hoje em dia, que nós podemos usar hoje em dia. E aqui os resultados já em 2014 para cá, que são os resultados que a gente tem obtido, onde vocês veem, então, que anéis de comprimentos diferentes, comprimentos de arco diferentes, têm diferentes funções, com aplanamento bastante adequado, um pós-operatório muito agradável para esses pacientes, com uma qualidade de visão muito melhor também. E aí o quarto conceito, então, onde as melhores indicações são realmente no autoastigmatismo, eu fui, entre aspas, regular, por ter dificuldade de achar a palavra certa para apresentar esse astigmatismo para vocês. É evidente que é um paciente que tem ceratocone com 56 dioptrias, mas
com um componente regular do astigmatismo bastante grande. Esses casos são fantásticos, ao passo que esses pacientes que também têm um componente pequeno de ceratocone, 50 dioptrias no ápice, mas são cones muito centrais, cuja base está bastante plana, você pode até usar o anel circular, mas certamente não é o mesmo tipo de resultados. Os resultados são muito mais difíceis para aqueles pacientes. Esse paciente do lado esquerdo é o paciente que eu quero operar e que certamente os resultados vão ser muito melhores em relação aos pacientes do lado direito. Aqui é uma cortesia do Márcio, são 2 pacientes dele, o Márcio trabalha conosco. Esse também é um paciente que a gente fez com aquele tipo de ceratocone, a gente usou 2 segmentos, mas não estavam juntos. Os resultados com esse tipo são melhores do que esse. Os anéis assimétricos que foram lançados são todas sofisticações, mas não se compara. Os pacientes com alto astigmatismo, sem dúvida nenhuma, são os melhores candidatos para o anel. Os pacientes com ceratocone central, dependendo da demanda visual que eles têm, às vezes a vontade é seguirmos direto para os transplantes, porque os resultados não são tão bons do ponto de vista de qualidade de visão. É claro que sempre depois do anel você pode pensar numa lente de contato também para tentar evitar o transplante. Mas, certamente, em termos de qualidade de visão, os ceratocones centrais são um pouco mais difíceis de tratamento do que esses periféricos, do que esses que têm um componente de astigmatismo muito alto. Muito bem, estou chegando no final, pessoal. 1 hora de aula. O Denis me apresentou, levou 10 minutos para falar da minha pessoa, então me dá um desconto aí, estou com 50 minutos só, né, Denis? Falou muito de mim, então agora eu tenho mais 10 minutos pelo menos para poder apresentar o que talvez seja a minha maior paixão, que é o transplante de córnea. Você tem todo esse tempo, Hamilton, pode ficar tranquilo. Já que quem manda aqui é a Helena, viu? Então eu vou aproveitar para fazer mais um intervalinho para um gole d'água, Helena. Que tal a gente apresentar mais uma questão para poder amenizar aí a nossa apresentação? Vamos ver. Vamos lá então. Vamos aqui à terceira. E aqui está. Esse que já está visível. Isso. Então, aliás, então são 2 perguntas outra vez, isso mesmo. Então, a primeira pergunta diz a respeito de marcar correta. Ceratocone é uma doença não inflamatória, certeza? Pode ser. Lentes de contato devem ser indicadas em todos os casos de ceratocone. Não está errado também, pensando bem, né? Os anéis intraestrumais são superiores às lentes de contato em qualidade de visão. Essa certamente não. Desculpa, eu estou respondendo antes da hora, me perdoe, é só para ler por enquanto. Anéis intraestrumais devem ser indicados em todos os casos de ceratocone com diminuição da qualidade visual. Sempre que na medicina a gente fala todos, sempre ou jamais, a gente tem que ter uma certa reserva com essas palavras. E todas as alternativas são falsas. Então, é uma questão interessante. Eu acho que já temos aí 1 minuto da questão. Vamos parar aqui. Vamos encerrar e share results. Vamos mostrar, então. Vocês observem que 77% mostraram que todas as alternativas são falsas. E uma porcentagem grande de pessoas ainda afirma que a ceratocone é uma doença não inflamatória. E eu fico muito feliz porque realmente eu não vou concluir que é uma doença inflamatória. Existem, sim, evidências que existe produção de interleucina, especialmente nas pessoas que esfregam mais os olhos, pessoas que têm reação inflamatória crônica. Portanto, existe uma tendência a acreditar que o ceratocone tem, assim, uma inflamação subclínica crônica e que talvez a alternativa A seja incorreta. Portanto, seriam todas falsas. A alternativa B, lentes de contato devem ser indicadas em todos os casos de ceratocone. Eu também não discordo que estejam corretas. Esses 4% de pessoas que responderam têm a sua verdade nessa resposta. O que acontece é que todos os casos é difícil de você indicar. Na medicina, quando a gente fala todos, sempre, jamais, é como no amor, a gente sempre erra, né? Sempre e jamais não serve nem no amor nem na medicina. Em francês isso fica bonito.
eu não vou, talvez eu chame meu filho que sabe francês, mas eu não vou arriscar falar esse ditado em francês, que certamente ninguém vai entender. Mas o jamais e o toujours, né? Então, sempre que tem todos, eu acho que a gente deve evitar, e lente de contato, na maioria dos pacientes, pode ser indicada sim, especialmente se o paciente tem uma boa qualidade da acuidade visual. Como eu disse, eu exemplifiquei com aquela minha paciente, são insuperáveis a qualidade de visão com as lentes de contato rígidas gaspermeáveis. Mas os anéis intraestromais não são superiores à lente de contato. Essa pessoa que marcou está, infelizmente, eu discordo, totalmente está errada essa resposta. E os anéis intraestromais devem ser indicados em todos os casos, também não são todos os casos que podem ser indicados para anel, então eu ficaria com a última alternativa. Eu acho que a próxima questão, Helena, não me lembro direito, mas eu acho que a próxima questão, deixa eu ver só. 1, 2, 3, 4, será anéis estromais? Eu acho que, então já podemos deixar para a próxima, né? Vamos deixar para a próxima. Eu vou encerrar esse, seguir adiante. Como eu falei, são 7 conceitos, eu acho que eu apresentei 5 até agora. Vamos para o 6º e o 7º conceitos que dizem respeito ao transplante de córnea. Então, vamos falar sobre o transplante de córnea agora nos próximos minutos. E eu abro o capítulo de transplante de córnea apresentando esse slide, que um slide muito antigo meu, esse foi tirado em slide mesmo, eu tive que escanear para a gente fazer. Podem observar que tem aqui uma atrofia da pupila, esse paciente é pseudofásico, foi um trauma muito grande, nós fizemos transplante, e ele tem esse astigmatismo enorme. Dá para observar que ele está com uma lente rígida e com um livramento inferior aqui muito grande. Eu até desenhei aqui para vocês poderem observar melhor. Seja como uma lente de contato livra, bate na borda da pálpebra e é um fator de irritação permanente. Agora, pensa bem, se esse paciente é um paciente de ceratocone, isso é frequente. O astigmatismo pós-operatório residual no transplante é frequente. O paciente a vida inteira sofreu com a doença. Aspectos emocionais foram negligenciados, ele passou por isso, tentou usar lente de contato com grandes dificuldades, fez o anel, não deu certo, fez o transplante e o médico fala assim, olha, para você poder enxergar bem, você vai ter que usar uma lente de contato rígida, gaspermeável, e ainda a adaptação não é muito boa. Bate na minha pálpebra, incomoda, então é essa a figura que a gente deve evitar de todas as maneiras. Então, vamos passar agora alguns conceitos sobre transplante, antes de entrar na parte técnica do transplante. Tudo que você tiver na sua mão, na sua clínica, no seu serviço, use para diminuir o astigmatismo residual final. Eu não faço, mas sabe-se até que o astigmatismo do doador pode ser medido para tentar diminuir o astigmatismo residual final. Então, tudo que você tiver em sua mão, use para evitar, porque no ceratocone isso não é uma figura incomum. Você acabar o transplante e ainda pedir para o paciente voltar para as lentes rígidas. Então, tudo que você puder fazer para evitar. Controlar o hábito de coçar os olhos é fundamental. Não existe cirurgia que resista ao hábito de coçar cronicamente os olhos. Não existe nenhuma cirurgia. Isso é uma verdade absoluta no transplante de córnea, qualquer que seja a técnica que você use. Analisar o status de visão do outro olho. Aí é importantíssimo. Se você tem um olho, Deus protegeu o paciente, né? Deus protege às vezes de um lado e do outro lado, por alguma razão, como diz uma pediatra amiga minha, só eu não sei se Deus existe, mas ele me deve muitas explicações por que tanta criança sofre nesse mundo. Eu falei, é verdade, um dia a gente vai saber. Mas vamos pensar que Deus deu sofrimento para o paciente de um lado e do outro lado ele não deu. Então, um lado ele consegue visão boa com óculos e o outro lado ele tem uma visão ruim. Poxa, transplante de córnea num olho só é uma coisa difícil. Você tem que analisar muito bem se não é melhor ficar com um anel e uma visão razoável, uma visão média, do que você tentar uma visão muito satisfatória e o paciente ter transplante num olho só. Por favor, não entendo que exista uma contraindicação, mas é necessário analisar o status de visão do outro olho para indicar transplante de córnea num olho só. Eu acho que é isso que eu gostaria de deixar claro aqui. E lembrar que nós tratamos de pessoas e não de olhos, que é muito diferente você tratar um jovem de 20 anos
que tem uma vida cheia de perigos para traumatismo ocular, né? Eles jogam futebol, eles jogam basquete, eles jogam squash, e os hábitos das pessoas idosas que também estão mudando e as necessidades deles estão mudando. Então, nós temos que lembrar que nós não somos médicos do olho, nós somos médicos de pessoas, oftalmologistas, nós nos formamos como médicos. E é esse o conceito que eu gostaria de trazer. O hábito de vida do paciente é muito importante, né? Escolha a técnica cirúrgica para um paciente que é lutador de jiu-jitsu. Opa, eu prefiro fazer um anel e deixar ele com uma visão razoável do que fazer um transplante. Então, é muito importante você analisar o hábito de vida das pessoas e não só o olho do paciente na indicação de um transplante. E aí um conceito a mais que eu vou trazer para vocês. É evidente que na hidropsia aguda existe uma contraindicação da cirurgia do transplante. Eu não estou preconizando, não. Mas quando a hidropsia aguda ela recupera, ela deixa quase sempre uma cicatriz central muito proeminente. Essa cicatriz central, é possível fazer um transplante lamelar? Sim, é possível. Mas eu adoro o transplante penetrante, pessoal. O transplante penetrante, nesses casos, é muito mais fácil e, portanto, eu continuo achando que em ceratocones que têm cicatriz central ou um ceratocone muito avançado, ele ainda tem a sua vez e pode ser feito manual, como uma técnica de trefina manual, que vocês podem usar, as técnicas de trefina a vácuo, onde toda a córnea é trocada, como vocês estão vendo aí. É uma técnica de trefina a vácuo, onde nós não precisamos mais pegar os retos, ela, por si só, ela fixa o olho e faz um corte muito adequado, como vocês podem ver. É um transplante cujo custo é muito baixo, é uma cirurgia relativamente simples, que demanda só um pouco de perícia na sutura, mas é uma técnica bastante simples e que ainda tem o seu lugar no manejo do ceratocone. Mas é claro que se você tiver um fento segundo e puder fazer um transplante, mesmo o transplante penetrante assistido por fento segundo, você vai ter vantagens. Você com um transplante aliado ao fento segundo, você acaba tendo vantagens. Esse é um dos casos que nós fizemos algum tempo atrás, onde vocês observam a técnica do cogumelo, onde nós temos um corte vertical mais periférico, por volta de 500 micra horizontal e depois mais 300 micra vertical, fazendo como se fosse um cogumelo através do laser 16. É necessário um capricho, um esmero maior até do que o transplante penetrante normal, com técnicas verticais, com trefinas verticais, onde nós temos necessidade de um cuidado todo especial para fazer a coaptação dessas bordas. Então, a sutura deve entrar exatamente nessa linha e passar por aquele vértice do degrau feito com o raio laser. É necessário um esmero total no ajuste dessas suturas também, porque não pense que é porque está sendo feita com o laser que nós temos menor astigmatismo. O astigmatismo é muito semelhante, então o esmero na sutura continua existindo, porém, essa é uma tese do Dr. Márcio, é a tese de mestrado dele, onde nós fizemos OCT nessa junção, ele fez em vários quadrantes, e nós medimos, então, e vocês vejam o que o laser, a gente programa no laser, a gente consegue realmente, veja, por volta de 200 micra vertical, 500 micra horizontais e mais 300 micra verticais. Então, aqui nós temos o dobro da superfície de contato entre doador e receptor. Então, mesmo que nós ainda tenhamos dificuldade em dizer que o transplante auxiliado pelo fento segundo não tenha menor astigmatismo, mesmo que você possa duvidar dessa afirmação do astigmatismo, você não consegue duvidar da estabilidade dessa cicatriz comparado com uma cicatriz linear vertical feita pela trefina manual. Portanto, o laser de fento segundo trouxe grandes vantagens para a cirurgia de transplante de córnea, no meu entender. E aí, seguindo adiante nas técnicas, eu acho que o state of the art no transplante lamelar é justamente você auxiliar, ajudar o transplante de fento segundo, como vocês estão vendo aqui,
com... desculpe, tem um ponto antes. Esse é um transplante com o fento segundo que você pode usar para ectasias secundárias, não para ceratocone normal. Esse é um paciente pós-ceratomia radial, que tem um astigmatismo irregular tão grande, que é uma ectasia secundária, com anestesia tópica, que nós fizemos, então, o transplante superficial com o laser, e esse é uma cirurgia muito fácil de ser feita. Depois que você faz essa dissecção superficial, que é confinada aos 300 micras superficiais, você vai no doador e faz a mesma coisa, e vocês vejam isso aí é real, ou seja, perdão, alguma coisa eu apertei aqui errado. Me perdoe. Aqui, agora, me perdoe, eu tinha feito errado. Agora eu acho que voltou, Helena, voltou para você? Sim, já temos imagem. Então, só voltar Temos aqui. filme, Então. e temos o filme a correr. Isso, ótimo. Então, aqui no olho doador, nós estamos fazendo a dissecção da mesma lamela. Então, vocês vejam que é uma facilidade muito maior no olho doador de fazer a confecção daquela lamela. E aí é levada essa lamela para o receptor, que já está dissecado. Então, nós fazemos a troca das moedinhas, né? Tira a lamela superficial do receptor, colocamos o doador, e com muita delicadeza é feita a lavagem da interface, é claro, e depois é feita a secagem e sem sutura. E nós deixamos isso com uma lente de contato, sem sutura. Nós fizemos uma série de pacientes dessa maneira. Quando o paciente tem ceratocone, isso não funciona, mas quando o paciente tem só um leucoma ou uma ectasia superficial, como esses pacientes de ceratomia radial, é uma técnica que tem trazido algum alento para esses pacientes, são pacientes que aceitam usar lentes de contato após o procedimento. Mas é claro que vai ter uma córnea muito mais regular e muito mais protegida, porque não vão ter aquelas incisões superficiais que muitas vezes abrem sozinhas. Então, essa é uma técnica cirúrgica, como eu falei para vocês, aqui um pré-operatório, um pós-operatório. Ainda dá para notar aqui um pouco desse leucoma que sobrou, mas é uma técnica muito fácil de ser feita e bastante interessante, que a gente tem utilizado em nosso serviço para alguns pacientes selecionados, é claro, mas não serve para ceratocone. Então, desculpe o parênteses que eu faço na minha apresentação, é só para apresentar uma técnica que a gente tem usado. Mas agora sim, nós vamos ao state of the art, que é o transplante lamelar anterior profundo, assistido pelo laser de fento segundo. Então, nós fazemos a aplicação de um laser de fento segundo com a mesma técnica de cogumelo, eu gosto muito dessa técnica, e depois é feita, então, a dissecção da lamela mais interna através da injeção de árdua, ou a micro bubble, ou a macro bubble, a big bubble, né? Ou a big bubble, ou o bubble pequeno, como o Ramon Gunning faz aqui em Santa Catarina, nosso estado vizinho, de uma maneira maravilhosa que ele faz e já demonstrou isso, e que a gente tem tido resultados também bastante gostosos, muito confortáveis. Aqui, essa cirurgia filmada está sendo realizada pelos Márcio, na verdade, essa é uma cirurgia que é o Márcio que trabalha conosco que está fazendo. Então, já foi feita a dissecção com o fento segundo, na maneira de cogumelo. Agora é feita, então, a injeção do ar. Depois de feita a injeção do ar, então, todos os trâmites normais para diminuir um pouquinho a pressão da câmara anterior, a ressecção da lamela externa e a confecção, então, do botão, e é colocado o botão sobre a membrana de DCM, aqui íntegra, e é costurado também da mesma maneira que nós vimos anteriormente, com o mesmo esmero, porque aqui no ceratocone é necessário, não pode ser deixado sem sutura, é claro, é também necessário o esmero de colocar no mínimo, nós fazemos no mínimo 16 pontos, podendo seguir até 24 pontos em muitos pacientes. Muito bem. Quando me formei, fazemos uma pergunta agora, antes da conclusão final, professor, ou fazemos a conclusão e depois a última pergunta? Eu acho que já foram todas as perguntas. Pode ser, professor, pode ser. Então, concluímos. Em 1984 foi o ano que eu me formei, pessoal. Fazem 37 anos, meu Deus do céu, já se vão lá muito tempo. Quando eu me formei, era só isso aí que eu tinha na minha frente. Era tão fácil cuidar do ceratocone. Ou a gente fazia lente de contato, ou ia para o transplante penetrante.
E aí tinham várias formas de estrutura do transplante penetrante, e a gente conseguia lidar com muitos deles, mas era difícil. Hoje em dia, nós temos uma miríade de opções de tratamento, impossível de resumir todas as características do manejo de ceratocone em uma aula só, mas que, dentro desse consenso global, existe um algoritmo muito interessante para quem quiser seguir, e que, é claro que não é só essa fotografia, tem toda a descrição de cada uma dessas caixinhas aqui, e ajuda muito nós médicos sermos mais assertivos e errarmos menos no manejo do ceratocone. O que eu tentei trazer para vocês, como eu falei, são 7 conceitos que ficam muitas vezes submersos, além da topografia com os anéis de plástico, da paquimetria e da acuidade visual de Snellen. Ou seja, a acuidade visual de Snellen e visão são conceitos diferentes, especialmente no ceratocone. Aspectos emocionais são importantes de você observar, porque a tolerância das lentes de contato e a avaliação se a visão é satisfatória ou não, vai passar por aí. Você tem que saber, olha, o paciente está intolerante à lente de contato, de verdade, você já descontou a parte emocional, sim ou não? O paciente está com a visão insatisfatória, realmente você conseguiu medir essa visão, ela é insatisfatória do ponto de vista objetivo, ou é uma questão emocional, de antidepressivos, de ansiedade que o paciente está vivendo? Informações do epitélio da córnea através do ACT, no meu entender, hoje em dia são fundamentais e cada vez vão ser mais frequentes no nosso consultório. A demanda de informações do epitélio da córnea em ceratocone cada vez está mais evidente para quem lida com ceratocone. As lentes de contato, essa é uma informação que eu gosto de deixar evidente, mas que pode ser uma certa polêmica. Elas devem ser evitadas se for possível. Cuidado nesse final, porque é claro que se o paciente ele precisa de uma visão 20/20, ele gosta daquela visão com uma lente bem adaptada, certamente as lentes de contato são insuperáveis na qualidade de visão. Mas se eu estar sendo uma fonte de inflamação crônica e você nota que com óculos o paciente tem visão satisfatória, os óculos também são ótima opção para esses pacientes. O anel funciona muito bem, ele é muito bom, eu adoro o anel de Ferrara com o laser, a gente trabalha muito com anel interstromal, com seção triangular, tanto da Medifax, que é o Kera Ring, quanto do Ferrara Rings, aqui no Brasil, que nós temos esses 2 fornecedores, são muito bons. Também o Fusiforme tem no Brasil também, que funciona também muito bem, mas especialmente funciona quando você tem um componente de astigmatismo, onde você consegue identificar aquela borboleta típica do paciente, até mesmo o tal do snowman, né, que tem a cabecinha pequena e o corpo grandão, também é um caso bom. Agora, aqueles muito centrais, o nipple cone, muito central, tem uma certa reserva, porque nem sempre você consegue, mesmo utilizando os anéis 340, você não consegue um resultado tão bom quanto seria na teoria, né, o resultado. O transplante penetrante, no meu entender, ainda tem o seu lugar. Eu coloquei esse item, Helena, porque outro dia teve um aluno meu, um fellow, que eu falei assim, vamos fazer um transplante penetrante esse paciente? Não, eu evito transplante de todas as maneiras. Parecia que eu tinha mostrado a cruz para o diabo, assim. Falei, por que está com tanto medo? Não, céu aberto de jeito nenhum. Disse, putz, olha, mas eu faço há 37 anos esse transplante, nunca tive, assim, tanto problema quando você está com esse medo, assim. Então, não é tanto, assim, ruim. E, sinceramente, eu ainda prefiro quando tem aquela cicatriz, ou então quando aquele cone horrível para frente, assim, eu ainda prefiro um transplante penetrante. E, por último, sem dúvida, quando eu posso usar o femtosegundo, eu me sinto super confortável utilizando o femtosegundo naquela técnica que eu apresentei durante a aula, especialmente a técnica de mushroom, de cogumelo, onde nós temos um corte horizontal por volta de 500 micras. Esses são os conceitos que eu trouxe para vocês hoje na minha abordagem atual do ceratocone, e eu humildemente agradeço a atenção de todos. Sobretudo dos meus fellows que estão acompanhando a aula. Se eles não estão acompanhando, amanhã eu pego no pé deles, viu, Helena? Os fellows de Colônia,
que eu tenho um carinho todo especial por todos os meus fellows aqui. A gente tem mais de 20 fellows hoje em dia no Médicos de Olhos. Muito obrigado. Hoje eu aproveito para... Vocês não estavam naquela fotografia inicial, né? Porque não cabe todo mundo, mas eu dou aqui o meu agradecimento especial a todos vocês, com grande carinho no meu coração. Helena, Sérgio, muito obrigado. Denise, estou muito lisonjeado com a escolha do meu nome para participar do webinar da Pan-Americana, do CBO. Eu me sinto honrado com esse convite. Eu fui presidente do CBO, eu sei o quanto é o ônus ser presidente do CBO, eu sei como é difícil para você, eu sei que também você está breve de largar esse bastão, está meio aliviado, né? Você e a Analice para largar esse bastão logo. A gente tem duas alegrias, quando entra e quando sai, né? Enfim, uma simpatia toda especial, Helena. Muito obrigado a vocês e a todos que estão me ouvindo. Eu fico muito feliz com tudo e estou à disposição, é lógico, para eventuais perguntas que vocês possam ter. Eu vou parar de partilhar minha tela nesse momento. Nós é que agradecemos ao professor, a querida professora Hamilton Moreira, pelas palavras, enfim, generosas relativamente ao que se refere ao que recebe, de facto, em termos de apresentação da nossa parte, que não são ainda suficientes, de facto, enfim, para agradecer o muito que podemos aprender com o professor, muito, com uma experiência enorme que perpassa toda a apresentação e isso é de facto, é uma coisa que não se aprende nos livros e aprende-se de facto com os mentores e os fellows que têm. Eu gostava de ser sua fellow, portanto, se eu puder. Venha dar aula, muito bem-vindo para dar aula. E, portanto, tenho uma invejazinha boa dos fellows do professor Hamilton Moreira e, de facto, fico sempre maravilhada com esta passagem de conhecimento que existe com quem tem muita experiência e de facto, é uma alegria ver como se aprende e como se passa esse conhecimento e a alegria e a generosidade de quem o está a fazer e que o fez também connosco durante esta aula maravilhosa. Eu diria perfeita, ilustrações, na maneira como comunicou, professor, eu estou maravilhada até porque a minha área, eu sou suspeita, a minha área de facto é o segmento anterior e enfim, estou de facto, para mim foi um momento muito bom e agradeço no meu nome pessoal, como colega, como oftalmologista, ter tido esta possibilidade. Nós temos aqui várias intervenções de colegas. Eu sei que nós já estamos um bocadinho adiantados na hora, mas é nosso compromisso darmos sempre voz a quem está, aos nossos colegas, a quem agradecemos muito, que estão do outro lado. Se calhar corria aqui rapidamente não sei se o Sérgio quer ter essa árdua tarefa. Tu das questões. Sim, está aqui o Henrique Cantor, por exemplo, que faz sobretudo duas, sim. Ora, onde é que está? Se quiser, e depois temos aqui o Luciano Bastos também, José Edvan, obrigadíssima a todos. É o que se pretende mesmo, é que façam essas questões do lado lá e que estejam connosco. Eu ajudo aqui, Henrique Cantor, perguntei, o Sérgio Entrante já apanha. Não seria indicado fazer a desepitelização com álcool e depois o cross-linking tendo um efeito similar ao PTK? Veja, Henri, né? O Henri Cantor que está fazendo a pergunta, são muito diferentes, né? A desepitelização com álcool, Henri, vai tirar só o epitélio. Quando você faz a desepitelização com PTK, que você tem a espessura do epitélio, então você pode calibrar para você tirar 5 micra, 10 micra do estroma. E com isso, então, existe uma tentativa de uma mínima regularização do estroma superficial da córnea, muito parecido com o que foi preconizado pelo protocolo de Creta, sendo um pouco mais conservador. Basicamente é essa a diferença. Quando você tira com um epitélio, você não consegue desbastar um pouco a córnea no seu ápice. Mas eu acho que não sei se eu consegui explicar, mas é mais ou menos isso. Não seria a mesma técnica cirúrgica, não. Eu acho, se a senhora me permite, Helena, eu queria comentar, sim, dois comentários aqui. Um do Luciano Bastos, que eu conheço, que é um excelente contatólogo no Brasil.
ele põe assim: as lentes precisam ser de alta qualidade, tecnologia corretamente adaptadas. Essa é uma verdade absoluta no ceratocone. A responsabilidade de quem adapta a lente no ceratocone é muito maior do que no paciente comum. Adaptar a lente de contato num astigmatismo alto, que não é ceratocone, é muito mais fácil do ponto de vista de responsabilidade do que no ceratocone. Porque se no ceratocone você não usa a lente de contato adequada, você não observa o toque apical ou, né, ou todas as outras necessidades que há eu não vou dar aula aqui sobre adaptação de lente de contato, mesmo porque não é minha área, o Luciano poderia fazer isso, mas é muito importante, a responsabilidade da adaptação de lente de contato com o ceratocone é muito maior. E é necessário a revisão periódica. Porque se o paciente fez crosslinking, ele provavelmente tem 80% de chance de estar estável. Mesmo assim, a cada 6 meses, examine o epitélio da sua córnea com OCT, faça um exame de aberração de alta ordem, porque você vai poder acompanhar muito melhor esse paciente na lente de contato. Eu acho que a segundo comentário que eu gostaria muito de ter a oportunidade de responder é esse do José Edvan. Ceratocone é igual ao crosslinking? Poxa, Edvan, você quer saber? Se eu pegar no início, eu acho que é igual. Eu só não faço crosslinking se a córnea começa a ficar muito fina, que tem muitas estrias de Vogt, que já não é uma córnea para crosslinking, eu já estou com uma qualidade de vida do paciente comprometida. Então, eu já noto que aquele paciente é praticamente um paciente de transplante. Então, eu, sinceramente, eu vou pensar 2 vezes no crosslinking. Mas se é um paciente que está dentro dos critérios de espessura corneana, dentro da idade, que, né, são pacientes jovens, eu não posso dizer sempre, viu? Porque sempre é uma palavra, como eu disse anteriormente, que é difícil na medicina. Mas é quase sempre igual ao crosslinking, sim, o paciente jovem que tem espessura corneana normal. Eu acho que vale a pena. Se fosse o meu filho, acho que eu vou responder assim, viu, José? Se fosse o meu filho com ceratocone aos 20 anos de idade, eu faria crosslinking sem pensar 2 vezes. Porque eu não quero que aquela doença saia do 20/20, 20/20 menos, para 20/30, 20/40, ou até, sendo um pouco mais específico, fazendo um MTF nele, fazendo as aberrações. Eu não quero que ele tenha um coma enorme, eu não quero que ele tenha aberrações enormes, se eu posso evitar. E o crosslinking, desde 2003, nós estamos com essa tecnologia, já se provou uma tecnologia extremamente eficiente para segurar 80% dos casos, né? Até mais do que isso em algumas estatísticas que nós temos. Bom, eu comentei os dois. Eu posso interferir e te perguntar? Claro. Eu confesso que assustei um pouco com a sua resposta. Não achei que fosse essa. Você não teme pelos efeitos colaterais do crosslinking, que eu mesmo já os tive, de afinamento corneano, às vezes, em alguns casos, que você... Claro que a regulagem da máquina, isso tudo passa por um critério muito grande, mas e também algumas opacidades, como Reis, especialmente naqueles pacientes que têm anel, mas isso é um caso específico. Eu temo um pouco, às vezes, por córneas. Eu acho que eu prefiro acompanhar mais esses pacientes. É claro que o crosslink, você está perfeito a sua afirmação, de que o crosslink ele é para antecipar os problemas do ceratocone e não para remediá-los. Não é isso? Exato. Mas assim, eu acho que nós temos tantos pacientes, você vê adultos de 40, 50 anos de idade, você faz uma topografia, às vezes, por uma outra questão, e está lá um ceratocone, às vezes um pré-operatório de catarata, está lá um ceratocone. Você hoje tem mais liberdade em relação a essas indicações, e não temendo os possíveis efeitos deletérios do crosslinking? Veja, Benício, complicações, absolutamente todos os procedimentos nós teremos complicações. Então, nas estatísticas, a gente tem que pensar nas estatísticas, e quando existe, mesmo nesse consenso global, quando as 2 flechinhas passam pelo crosslinking, né? Teve diagnóstico de ceratocone, as 2 flechinhas. Nas 2 flechinhas existem as condições para fazer o crosslinking, né? Então, os critérios de seleção do paciente têm que ser observados. Se você tem estrias muito, muito fortes, né, a chance de Reis é muito maior.
Se você tem uma córnea mais fina, né, então as chances são maiores de complicações, e vai ter um afinamento da córnea em 100% dos casos, pelo menos nos primeiros 3 meses, vai diminuir um pouquinho a espessura. Então, é necessário você observar esses critérios. Mas eu insisto na minha resposta. Se você observar os critérios adequados de espessura corneana, a idade do paciente, se você tiver comprovação, né, através desses exames de aberrações, que você tem uma piora do quadro do ceratocone nos 6 meses ou em 1 ano. Você acompanhou esse paciente 6 meses, piorou. Você observa que, além da piora, você tem também condições de espessura corneana, de segurança, de seguir com o crosslink. Aí, nesses casos, eu sou um grande defensor e não temo pelas complicações, porque as estatísticas falam a meu favor. Os resultados têm sido muito melhores de estabilizar os pacientes nesses casos do que do que não estabilizar, do que você correr o risco de chegar um pouco tardio. Porque um garoto que está com 20, 25 de acuidade visual, com aberrações ainda na ordem de 0,5, mais ou menos, você consegue segurar essa doença, ou pelo menos desacelerar, é muito importante. É muito importante. Eu acho que esse é o conceito que eu gostaria de passar nesse momento. Com certeza, mas eu acho que agora, nessa fala sua, você realmente disse o que eu concordo inteiramente, e acho que você acrescentou realmente o critério de evolução. E um paciente com 20, 25 de visão já é um paciente que tem algum problema. Porque na pergunta do José Edivan, ele fala pacientes com 20, 20 de visão. E 20, 20, no meu entender, não é critério de contraindicação de crosslinking. Porque o que depende, o que o doutor Hamilton disse, da evolução em 6 meses, em 1 ano. O que nós estamos vendo hoje, principalmente em centros, porque o crosslinking é uma tecnologia muito fácil, né? Ridiculamente fácil. O aparelho é barato, relativamente. Então, nós temos uma proliferação de indicação de crosslinking em pacientes que provavelmente não vão evoluir para um ceratocone com problema. Então, é só para insistir nisso, eu acho que as nossas duas falas se completam, no sentido de que eu prefiro ver que há uma evolução inicial, porque muitos ceratocones não vão evoluir para qualquer estágio futuro. Então, esses eu me furtaria a fazer um crosslinking, porque eu mesmo já tive 2 casos bastante desagradáveis de afinamento corneano em crosslinking. Eu acho que, insistindo ainda, porque vale a pena, nós temos 100 pessoas ainda que estão se mantendo aí depois de 2 horas, de quase 1h30 aqui de aula, estou muito feliz, mas assim, vale a pena. Voltando à minha aula, 20/20 não é um critério que é contraindicação ou indicação, porque 20/20 você está medindo só a resolução. Se você adicionar a essa informação outras informações, como, por exemplo, aberrações ópticas de alta ordem, se você, ou sensibilidade de contraste, ou point spread function, a função de espalhamento do ponto, e você puder acompanhar esse paciente 6 meses ou 1 ano, e você notar que piora essas condições, mas o Snelling pode continuar 20/20, eu não teria nenhum problema em fazer o cross desse paciente, sabendo, e eu acho que todos devemos saber, que alguns pacientes podem apresentar um RAIS, e esse RAIS pode cair um pouquinho também, essa história de contraste desse paciente devido a esse RAIS. Mas eu não teria, assim, nesses casos específicos que eu estou falando, problema em fazer 20/20, um paciente com 20/20. Agora, insisto, sempre não é uma palavra que cabe no meu dicionário quando eu falo de medicina. Sempre é amor pela mulher da gente, sempre é amor pelos filhos, sempre é amizade que a gente tem, isso sim, mas sempre na medicina, né, corre risco muitas vezes de cair do cavalo, de ter uma resposta inadequada. É isso aí, obrigado, Hamilton. Eu que agradeço a oportunidade que você me deu de esclarecer, porque senão a gente podia sair da sala com ideias. O Hamilton ficou meio louco. Eu posso estar chegando no 60, mas não estou louco ainda não. Com certeza não. Muito bem. Nós temos aqui mais, penso que 2 perguntas. Uma do Tiago Santos, o senhor recomenda a refrativa após o DALC
entre vários presentes dos colegas a dizerem de onde estão a ligar. Muito obrigada a todos. Eu vejo alguns nomes amigos, conhecidos, amigos todos, alguns, enfim, aqui de Portugal. Um abraço grande e um abraço a todos, evidentemente, que se estão a juntar, com agradecimento muito grande pela participação ativa. Refrativa após DALC. Refrativa pós-DALC. Eu acho que pode ser feito. Nós temos um trabalho publicado no Canadá com a ZIC pós-ceratocone. O grande problema do astigmatismo, que se você vai fazer alguma refrativa, é porque você tem astigmatismo, a grande maioria das vezes, é a origem desse astigmatismo, né? Porque se o astigmatismo está progredindo, você vai ter resultados menos precisos. Nesse trabalho no Canadá que a gente mostrou, alguns anos atrás, junto com o Gustavo Lima de Camboriú, que hoje em dia foi um ex-fellow meu que trabalha em Camboriú, e ele mostrou que realmente são instáveis os resultados, especialmente se você fizer, na época a gente fazia LASIK, hoje em dia a gente já prefere fazer PRK com mitomicina. É uma alternativa interessante, mas tem que cuidar a origem dessa refração, né? O que você vai fazer? Certamente são pessoas que você tem que ter vários cuidados para fazer isso, mas é uma alternativa bem interessante, muito interessante. Com mitomicina, com mitomicina. Depois temos o Luciano Bastos, faz uma pergunta, protocolo Dresden, não avança assim muito mais relativamente, é mesmo só... Eu gosto muito mais. Eu tenho o FAST, tenho o Dresden, eu gosto do Dresden, eu gosto muito da coisa completa mesmo, né? Da desepitelização, seja com PTK, seja com o bastãozinho, nos casos que você quiser fazer com o bastãozinho, desepitelização manual, ou 30 minutos de riboflavina e depois 30 minutos de exposição ultravioleta, é a técnica que eu gosto mais dos meus pacientes. E Henrique Cantor, que se liga desde a Argentina, pergunta, além da lente de contacto, o PRK para a fórmula residual no pós-transplante, quando indicado, tem resultados muito instáveis na minha experiência. Qual o seu critério nestes casos? Você, Henrique, corrobora o que eu acabei de falar. É necessário verificar a origem do astigmatismo, porque realmente os resultados são instáveis. Eu também tenho o mesmo resultado que você. Existe uma melhoria transitória e às vezes volta depois o astigmatismo pela origem, que pode ser justamente uma deiscência na junção entre receptor e doador. Então, é importante entender, a refrativa pós-transplante é um capítulo à parte, não é a mesma coisa que a refrativa num olho comum. Porque eu fiz o transplante, ele passou a ser um olho normal. Não, não é. Um olho transplantado é diferente de um olho normal e os resultados são muito inferiores aos olhos normais, mesmo que você tenha a mesma metropia a ser tratada. Eu tenho um paciente com 2 graus de miopia e 3 astigmatismo que nunca teve ceratocone, é uma coisa. 2 graus de miopia com 3 astigmatismo que foi transplantado por ceratocone é outro capítulo e é mais instável e os resultados são menores. Você tem o mesmo problema que eu tenho também, Henri. Como o Henri mencionou, Hamilton, desculpe, eu tive um momento que a minha ligação caiu, porque eu tive que mudar de sala onde eu estou, mas uma alternativa também, que eu conheço casos muito bons e já fiz, como você falou, nos astigmatismos regulares, nos grandes astigmatismos regulares, de ceratocone ou não, e no caso aqui os pós-transplantes de córnea, os anéis também vão bem, sempre dentro do botão do doador. Eu concordo com você, são coisas magníficas. Fazer com o fento dá uma alegria enorme. Inclusive, se eles tiverem essa regularidade que você falou, você pode usar segmentos menores, aqueles segmentos de 90 graus, corrige astigmatismo, nossa, até 9 dioptrias. É uma coisa absurda de como corrige. E melhora muito mesmo, melhora muito. O problema nem sempre se consegue, tem o equivalente esférico ainda. Enfim, isso é um capítulo à parte, mas é uma alternativa muito interessante mesmo. Você tem toda a razão.
Pode ficar para outro webinar, professora Milton Moreira. Ceratocone dá uns 10 webinars, se a gente for falar de cada item desse aí. No ciclo. Cada item desse aí, nós podemos fazer um webinar novo e tem muitos trabalhos a respeito de ceratocone também, né? É uma doença muito comum no consultório da gente, né? E cada vez mais diagnosticado. Hoje em dia tem uma coisa que tem acontecido também, muitas pessoas que não sabiam que tem ceratocone, que aparece agora, que a gente está fazendo topografia cada vez mais frequente, né? Então, poxa, é por isso que eu não consigo me adaptar com multifocal. Ah, você tem ceratocone, ó. Aí, pessoas que são candidatos a transplante, a lentes intraoculares multifocais, que a gente vai examinar melhor. Poxa, olha aí, você não sabe, você tem uma córnea irregular, pelo jeito você tinha um ceratocone, viveu com isso a vida inteira e agora eu não vou fazer lente difrativa nesse povo nunca, né? Então, existe toda uma coisa nova em relação ao aumento da nossa capacidade de diagnosticar o ceratocone também, né? A gente está vendo cada vez casos mais precoces de ceratocone, ainda bem, né, no nosso consultório, aqueles casos mais avançados estão, não tão pequenos, poucos, mas estão diminuindo pelo jeito. Muito obrigada, Sr. Professor. Muito obrigada a todos, que realmente a sala continua super cheia. Muito obrigada à Associação Pan-Americana de Oftalmologia pela oportunidade. Muito obrigada ao Conselho Brasileiro de Oftalmologia, co-organizador deste webinar, que vai ficar, portanto, disponível no campus da Associação Pan-Americana para poder ser visitado e revisitado todas as vezes que quiserem. É passível também de solicitar acreditação para todos aqueles que precisam de facto desses, sobretudo mais ainda, que precisam desses créditos para fazer jus à sua educação médica contínua, desenvolvimento profissional, que é de facto este programa de webinars de oftalmologia, da secção lusófona, no seu 74º webinar desde 2014. Sérgio, vamos falar? Sim, queria dizer o seguinte, embora seja um homem, sobretudo da retina, não sei muito de retina, mas de córnea muito menos, mas realmente foi ótimo ter um webinar com a simplicidade e objetividade só ao alcance de pessoas que muito sabem desta situação. De qualquer maneira, queria frisar 3 coisas, se me é permitido. Primeiro, o professor falou em algo que não costumo ouvir falar, mas que é transversal e talvez seja o futuro, é que não interessa só a quantidade de visão. A quantidade de visão é uma coisa, a qualidade da visão é outra coisa, e não podemos esquecer que o cérebro interpreta as imagens. Porque é que o indivíduo com 0,50 de miopia não consegue andar na rua sem óculos e outro com 2 anda e anda perfeitamente bem. Provavelmente será o futuro e gostei muito de ouvir o professor falar disto. Outra coisa, disse que os seus alunos devem estar a ver o webinar, mas mais do que eles, muita gente da lusofonia e muitíssimos colegas de língua espanhola, que apesar de alguma dificuldade em apanhar o português, são extremamente fiéis e daqui um grande bem-aja por isso. Finalmente, outra coisa, se me permite, falou em Deus, eu dou-me bem com ele, embora ele não seja português, toda a gente sabe que ele é brasileiro, mas eu sei porque é que ele só protege normalmente um olho. Não é por ser imperfeito, é porque ele é perfeito. Ele quer que o oftalmologista viva bem. Se cuidasse dos dois, não tínhamos hipótese. Um grande abraço. Helena, muito obrigado. Perfeito, Sérgio. Muito obrigada, Sérgio. Sr. Professor, eu vou passar a palavra, vou agradecer uma vez mais, não é suficiente mandar um beijinho grande, um abraço ao professor Hamilton Moreira, muito obrigada. Um beijinho e um abraço a todos os colegas que têm estado aí desse lado e que têm estado a interagir, e muito obrigada por isso mesmo, por estarem connosco e sentirmos essa presença, essa grande onda desse lado. E, Sr. Professor Benis, vou passar-lhe a palavra, presidente de mais esta coorganização CBO, Pan-Americana de Oftalmologia, para fazer o encerramento deste momento. Um abraço, um beijinho muito grande, um abraço a todos. Obrigado, professor. Está sem som, professor. Está sem som. Helena, muito obrigado mais uma vez. Você sempre
com o seu charme que é característico, esse charme português, lisboeta característico seu. Sérgio, muito bem lembrado, é engraçado como que certas pestes funcionam aqui. Até em Portugal, Deus é brasileiro. Toda a gente sabe. É uma coisa tão engraçada no Brasil que realmente... Muito bem. Obrigado, Sérgio, por sua presença. Helena, você sempre magistralmente coordenando os webinars da Pan-Americana. Está chegando já ao fim do ano, hein, Helena? Temos que já... Temos um. Talvez começar a pensar já nos do próximo ano, hein? Vamos embora, começar a trabalhar. Depois você me passa os temas que eu gostaria de ajudar. E, Hamilton, eu faço minhas palavras da Helena, que foram sábias. A sua aula foi muito, muito próxima da perfeição e gostaria de dizer que realmente é um deleite ouvir uma aula com tamanha experiência, um deleite ver uma aula recheada realmente de 30 e poucos anos de experiência em córnea, desde os idos de Los Angeles até a magistratura sua na condução de tantos fellows, de tantos trabalhos. Então, realmente, a sua aula foi sensacional, próxima da perfeição, como a Helena disse, e realmente é um prazer muito grande para todos que aqui estiveram ouvir tamanha experiência e tamanhas ilustrações. Então, os comentários da Helena ficam redundantes se eu os fizer novamente. Então, muito obrigado, Hamilton, por ter aceito essa tarefa, que não é fácil, isso aqui é como uma aula magna, praticamente. Então, realmente, quem se dá a fazer uma aula dessa tem que ter realmente muita experiência, como você mostrou aqui, então, um período tão vasto da sua vida, tão bem aproveitado nisso daí. Obrigado, então, Hamilton, mais uma vez por ter aceito essa tarefa. E obrigado a todos que nos ouviram. Mais uma vez, Helena, grande beijo para você, grande abraço, Sérgio. Até a próxima, então. Um beijo enorme a todos vocês, muito obrigado. Encerrar dizendo, né, o nosso poeta querido, Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Obrigado. Muito obrigada, professor. Vocês são pessoas de alma enorme. Muito obrigado a todos vocês, a todos que assistiram até agora. Um beijo enorme para vocês. Denise, um abração. Muito obrigada. Hamilton. Começamos com o Toutinho e acabamos com o Fernando Pessoa. Extraordinário. Extraordinário. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite. Obrigada, uma boa noite também. Obrigada a todos.